Ainda sobre o castigo dos adoradores da besta, já vimos o que acontece com ela, bem como com o falso profeta, na leitura do versículo 20 do capítulo 19 do Apocalipse, dentro daquele plano de leitura que indicamos. Vamos então seguir com o plano de leitura. Agora, capítulo 20, versículos 10, 14 e 15. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O diabo é o símbolo da maldade. Representa aqui não aquele ser chifrudo, de tridente na mão, mas o homem enquanto permanece na maldade. Todo aquele que vive a praticar o mal é o diabo. Você quer deixar de ser o diabo? Simples. Deixe de praticar a maldade e passe a praticar o bem. Vocês se recordam do quarto selo, aquele do cavalo amarelo? Sim, que bom. Então se lembram que é durante a sua abertura que aparecem esses dois personagens, a morte e o inferno. Morte é o nome do cavaleiro e o inferno o estava seguindo. Quer dizer, todo esse luto que ainda nos dias de hoje acompanha esse momento de passagem, de retorno da alma ao mundo espiritual. Sofrimento que, graças a Deus, vai deixando de existir com a compreensão de que ninguém morre, não há morte. Compreendido isso, todo esse sofrimento deixa igualmente de existir. Aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro é porque não seguiram a sua lei. São os adoradores da besta e da sua imagem. O que acontece quando a pessoa se apaixona? Ela quer viver ao lado do objeto da sua paixão, mesmo que contrarie o mundo inteiro. Então, aqui, todos esses que se apaixonam pela besta e adoram a sua imagem e recebem o seu sinal, vão viver ao seu lado nesse lago do fogo até o dia em que virem o tormento que é nesse casamento e peçam o devido divórcio. Vão divorciar da besta e da sua imagem e do seu sinal. Vão buscar a felicidade em outro casamento, o casamento com o Cordeiro de Deus. Você acha estranho falar assim, né? Então dê uma olhada no versículo 9 do capítulo 21 do Apocalipse. Como eu disse no outro programa, vocês que me acompanham vão entender o que eu estou dizendo. Mas vamos ao Antigo Testamento dar uma olhada no livro Gênesis de Moisés, em seu capítulo 19, versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Livro dos Salmos, capítulo 11, versículo 6. O Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Agora, profeta Ezequiel, capítulo 38,
versículo 22. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Para concluir, Apocalipse capítulo 9, versículo 17. Nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Mas vamos ler também o versículo 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a 1/3 dos homens. Castigo de Deus, só porque se diz aqui que o Senhor fará e acontecerá? Não, né? Eu espero que vocês não tenham mais dúvidas quanto a isso. Deus não castiga ninguém. É o próprio ser humano, é o próprio espírito que, vendo as faltas que cometeu e querendo se reabilitar, se aplica aquilo que se pode chamar de castigo. Ainda, né? Ainda se pode chamar, porque um dia esse termo também, para esse ponto, para essa questão, deixará de fazer sentido. É a lei sendo aplicada. Isso sim, Deus faz acontecer. A lei sendo aplicada. Infringiu a lei, o castigo lhe será infligido pela lei e por si mesmo. Compreenderam? Então, aquele fraternal abraço.